Olá, bem-vindos ao podcast Conta Certa, o podcast da MPK Contabilidade. Aqui nós falamos de negócios, desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Vocês estarão acompanhando a mim, Kaique Valença, e a meu primo, Felipe Félix. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos tratar de um tema que tem sua relevância maior a cada dia que passa. Hoje vamos tratar de felicidade no trabalho. E para isso, recebemos o Dr. Raimundo. Dr. Raimundo, seja muito bem-vindo. Prazer lhe receber aqui. Obrigado, meninos. Obrigado, Kaique, Felipe. É uma honra, né? E parabenizar pela iniciativa. Eu tenho acompanhado vocês, o podcast, e ter espaços como esse para discutir gestão, o mundo do trabalho, eu acho que é muito feliz da parte de vocês. Parabéns. Muito obrigado. Dr. Raimundo, o senhor com mais de 30 anos de experiência na área médica, né? E hoje tem esse direcionamento para tratar sobre felicidade no ambiente de trabalho. Como foi essa mudança, esse direcionamento, esse histórico que lhe trouxe até aqui? Boa pergunta, Kaique, né? Normalmente as grandes mudanças na vida, né, são induzidas por algum acontecimento, por algum fator, né? Dos mais alegres aos mais tristes. Perdas, decepções, coisas que impactam a nossa vida. No meu caso, né, eu comecei, como você bem disse, há 32 anos para ser exatos, né, quando voltei da residência, assumindo a parte médica normal, assistencial. Alguns anos depois já comecei a enveredar pela gestão. E na gestão a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito sobre relacionamento e relações humanas. E também, mas continuava trabalhando, né, também como médico assistencial. E essa sobrecarga, né, num momento que a gente ainda estava engateando nesse sistema, essa sobrecarga nos trouxe, em algum dado momento da nossa vida, há uns 6 anos atrás, um burnout. Então a gente foi obrigado a dar aquele freio, né, de arrumação por imposição da vida. Então, assim, foi uma sobrecarga em você mesmo. Mesmo. A virada de chave aconteceu. Eu trabalhava muito, né, tanto como gestor e associando a vida como médico assistencial. E teve um momento que a pressão foi muito grande, né? E aquilo que eu via, às vezes, em pessoas que estavam à minha volta, que eu achava que era frescura, né? Nossos conceitos antigos, né? Da nossa geração mais antiga, muito arraigados, fez sentir na pele aquilo que eu já tinha visto outras pessoas passarem e passou a ter outra dimensão. Perfeito. Nos fez parar forçosamente, recuar e refletir. E aí, na parada, eu comecei a ler algumas coisas, alguns temas interessantes. E esse tema do bem-estar das pessoas no ambiente do trabalho, da relação que as pessoas poderiam e podem ter na sua relação com o trabalho, começou a me interessar. E aí foram vários cursos que a gente já fez, liderança positiva, psicologia positiva, que foi a primeira, ainda no burnout, né, ainda de licença, comecei a fazer uma pós-graduação em psicologia positiva e vários outros cursos. Chief Happiness Officer, né, que é o executivo da felicidade, eu tenho 2 certificações disso. Começou a interessar muito. Então hoje virou propósito de vida, né? Ainda trabalho razoavelmente como médico, mas bem menos do que naquela época. Mas hoje o que me anima, o que me dá vontade de estudar, de ler, de passar a noite vendo trabalhos, vendo artigos sobre isso, é esse tema do desenvolvimento humano. E trazendo esse tema, então, se a gente pudesse resumir o que é felicidade no trabalho, o que é esse tema, o que é essa área de estudo que a gente está discutindo hoje? Pronto, a gente poderia começar pensando no que é felicidade, né? Primeiro, é muito subjetivo, né? Para cada pessoa, para cada cultura, né? Os valores de uma cultura, os valores de uma pessoa, os princípios que organizam sua vida são muito diferentes de pessoa para pessoa. De sociedade para sociedade. Né? Uma coisa que já está mais ou menos aí, criou-se até a ciência da felicidade. Hoje é estudado como ciência, né? Muitos conceitos que a gente tem hoje não são empíricos. Existem estudos sérios falando da felicidade. Isso começou na década de 80 com Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, que trouxe estudos mostrando, e aí vários seguidores dele, relacionando também com a questão da felicidade. Então, se a gente pudesse resumir, seria a questão de que existe o equilíbrio entre o prazer, né? Muita gente confunde prazer, sucesso, principalmente sucesso do ponto de vista material, com felicidade. Isso é importante, né? Aquela escala de Maslow, né? Das necessidades fisiológicas, de segurança, até chegar na realização.
Então, esse é um caminho natural das pessoas, mas o prazer sozinho, o prazer por si só, a satisfação das nossas necessidades materiais, não sustenta a longo prazo. São importantes, mas o outro lado é o significado. Que significado eu passo a dar, eu passo a ter, eu passo a valorizar na minha vida pessoal, familiar, relacional, que é muito importante. E esse conceito a gente pode transportar um pouco para o trabalho. Então, um trabalho que lhe dê significado, que faça você exercer sua essência de ser humano. O grande desafio é isso. Qual é a nossa essência? Né? Qual é a minha essência, os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu não abro mão. As pessoas, aí vem o autoconhecimento que as pessoas precisam ainda investir muito. Mas, quando eu encontro significado e propósito no meu trabalho, ainda que às vezes não seja a melhor condição, ainda que não seja o melhor trabalho, eu posso começar a direcionar minha relação com o trabalho de uma forma mais amistosa, e até mais produtiva. Excelente, doutor. Ou seja, hoje a felicidade ela não tem mais aquela associação exclusivamente emocional, né? Eu acho que de um tempo mais para trás a gente associava muito a felicidade ao emocional. Hoje a gente vê mais termos científicos e aplicações práticas do que exclusivamente relacionado ao emocional. Sim, claro. E Felipe, tanto é que quando você vai para uma discussão, a implantação, por exemplo, de um programa de felicidade corporativa, a nossa linguagem ainda é muito relacionada à produção, à produtividade. Perfeito. Então, é até uma forma de convencer gestores, empresários, de que investir no bem-estar, quando eu não quero falar de felicidade, porque parece uma coisa utópica, parece uma Parece coisa distante, que né? vamos fazer uma piscina de bolinha na empresa, um mimimi. Não. Aí eu troco pelo bem-estar, que até tem uma definição mais ampla. Então, quando a gente quer implantar um programa de bem-estar dentro de uma corporação, dentro de uma organização, a primeira coisa que a gente tem que convencer aos empresários de que apostar naquilo não só previne uma série de coisas ruins, né, como burnout, como turnover, uma série de coisas, mas principalmente aumenta os ganhos da organização, em termos de produtividade, em termos de engajamento, em termos de retenção de talentos. Então, esse é o caminho. E isso, aí pronto, aí vem o que você falou. E para isso existem vários estudos científicos mostrando isso de uma forma muito categórica. O que aparenta assim, sabe, Raimundo, é que eu diria até a década de 80, 90, até hoje, na verdade, né, as empresas, elas não olhavam para esse lado da felicidade Sim. como algo inerente ao ser humano, né? Ela olhava exclusivamente para a produtividade, eficiência, né? E o que você está trazendo certo, a gente está falando de produtividade, a felicidade faz parte disso. Com a felicidade, com o bem-estar, você vai ter uma eficiência muito melhor na empresa. E é essa visão, essa virada de chave que você está trazendo e tentando implantar nas empresas. Né? Isso. O mundo é feito de ciclos, não tem jeito, né? A gente vai de um momento, de um cenário, por exemplo, totalmente desregulamentado para um cenário de excesso de regulamentação. Verdade. Né? Porque para tudo. Vocês viram, por exemplo, a LGPD, a NR01 que a gente vai discutir, ou seja, de algo que não tinha regulamentação ou muito pobre, ou que ninguém seguia, para algo que também exacerbado. Demais, né? Então o mundo é feito de ciclo. Isso que você falou também, Caio. Nós temos hoje dois grandes caminhos, ou dois grandes caminhos que as empresas trilharam. Um é esse, da performance, né? E talvez esse seja ainda o resquício mais forte da nossa história no trabalho. Ou seja, tem que ter lucro, tem que ter produtividade, tem que ter performance, mas parece que esse modelo não trouxe muita felicidade para as pessoas. Uhum. Esse modelo trouxe algumas sequelas para as pessoas que até hoje veem, né, boa parte, claro, o trabalho como algo, e confundem com o emprego, né, que é um diferencial que eu gosto muito de fazer, confundem o emprego como algo de exploração da mão de obra humana. Quando a gente vem, como você muito bem disse, a partir desses conceitos da psicologia positiva da década de 80 para cá, valorizando o humano, também a gente vai para um outro extremo em que a empresa também não pode ser uma empresa de mimimi. Exato. Né? Que a gente só fala nisso e várias empresas tiveram insucesso por causa desse excesso. Então, esses ciclos que a humanidade vive, quando tem sucesso, acaba onde? No meio termo. Então, nós precisamos encontrar um meio termo em que as pessoas tenham um bem-estar, né? Não vai ser feliz, não vai deixar de ter problemas, né? O grande segredo é como nós vamos lidar com esses problemas no ambiente de trabalho,
Mas eu preciso enfatizar o humano para que ele produza melhor, se sinta melhor. Lembrei de uma frase uma vez que a gente estava em algum evento conversando com alguns empresários e falando sobre justamente bem-estar. E alguém comentou assim, não, o pessoal tá achando que aqui é o Google, né? Porque é a referência que a gente tem de um ambiente diferente, né, do mundo corporativo, né? Mas quando o doutor falou sobre a questão da piscina de bolinha, do escorregador, me veio essa associação, porque de fato é a imagem que ainda alguns empresários têm sobre bem-estar, é diversão, e não necessariamente é isso, né? Trazendo, doutor Raimundo, já para essa parte do ambiente de trabalho, né? Você trouxe um relato próprio justamente desse excesso. E num ambiente da área médica, né, que é muito estressante, né? Como é que a felicidade ela pode ser implementada nos ambientes de uma pressão mais elevada? Num ambiente, por exemplo, a gente sabe que hoje as maiores empresas que sofrem com esse tipo, né, com os afastamentos relacionados à saúde mental, são áreas de saúde e principalmente as áreas de banco. Né, o segmento bancário. A grande maioria dos afastamentos do segmento bancário, especificamente, é por saúde mental. Como é que a gente consegue, né, mesmo nesses ambientes, é possível se implementar? Você traz um grande questionamento e uma boa pergunta, Felipe. Falando em afastamentos, né, o Brasil foi noticiado até no Fantástico esses dias. Né, o Brasil teve em 2024 o recorde da sua história em afastamentos por questões de saúde mental, né? Foi mesmo. Ansiedade, depressão e burnout. Junto com outros CIDs ligados a essas questões. 672 mil afastamentos no Brasil. Não à toa que vem a ANR para tentar dar o freio. Ou seja, isso está trazendo muito custo para a Previdência Social, muito custo para o governo. E aí ele pretende dividir entre as empresas essa conta, né? Mas voltando ao que você perguntou, né? Como em ambientes tão estressantes você conseguir implantar uma cultura mais suave, mais harmoniosa, que as pessoas se sintam melhor. É claro que o impacto do estresse vai ser absorvido por cada um de uma determinada forma, né? Isso aí passa desde a questão cultural, né, da pessoa, da organização. A cultura da organização favorece muito. Então não adianta você pregar uma placa dizendo que aqui as pessoas são valorizadas, aqui gente em primeiro lugar, se no dia a dia as suas práticas falam totalmente diferente disso. Perfeito. Então a primeira coisa é implantar na cultura, porque mesmo vivendo num lugar que tem muito... Por que é que a saúde tem muito estresse? Porque são situações agudas, imprevisíveis e que eu tenho tomada de decisão a todo momento. E a tomada de decisão passa muito pela pessoa. Eu posso ter protocolo, eu posso ter processos bem estabelecidos, mas em algum momento tem alguém que vai apertar aquele botão, tem alguém que vai tomar a decisão, e essa pessoa precisa estar o melhor possível emocionalmente. Então, um ambiente de trabalho, a gente chama positivo, um ambiente de trabalho com uma cultura que a pessoa pode, inclusive, ter a liberdade de dizer, não sei, não posso, não consigo, tenho medo, favorece já a diminuição desse estresse. O estresse é inerente. Então, a gente tem que começar a preparar as pessoas para lidar com essas situações. E aí é um trabalho longo. É um trabalho que passa muito, a meu ver, pelas lideranças. A gente tem líderes. Se eu não consigo, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que foi líder, eram quase 1.500 pessoas. Você não consegue alcançar 1.500 pessoas com um programa ou com qualquer iniciativa. Você tem que usar o efeito multiplicador, né? Você tem que preparar os líderes para que a equipe se espelhe. E via de regra, quem são os nossos líderes hoje? Pessoas que eram competentíssimas na sua função de origem, comprometidas, e aí eu alço ele para líder. Eu perco um grande trabalhador, um grande profissional e ganho um péssimo líder, uma boa parte das vezes. Então, esses líderes têm que ser trabalhados, né? Isso eu acho que é um investimento. Dizem que a capacidade de renovação, de sustentação das nossas organizações está diretamente ligado à capacidade de produzir, treinar e capacitar seus líderes. Então, o líder é outra ponta importante dentro da pergunta que você fez, Felipe, de como eu faço com que esses ambientes sejam mais salutares, mais salubres, para que as pessoas possam exercer sua... E claro, teria uma outra série de âmbitos que a gente vai conversar. Ou seja, uma empresa que está pensando, está assistindo a gente aqui e fala, caramba, talvez eu tenha que me atentar
a felicidade de minha equipe. Um primeiro passo seria um foco na liderança. Um foco na liderança, penso eu. Qualquer consultoria, qualquer profissional que ele vá, né? Como você contrata uma consultoria para fazer um planejamento estratégico, para fazer metodologias ágeis, implantar um sistema de metodologia ágil no processo de gestão da sua empresa, você pode contratar um profissional que implante uma cultura de bem-estar. E aí, não tem dúvida, ele vai fazer um levantamento daquele clima, da sensação, da cultura daquela empresa, mas, a depender, claro, do tamanho da empresa, ele vai frisar, enfatizar, num primeiro momento, as lideranças. E aí onde a gente vai ver muitos gaps, muitas distorções, né? Só entrando num parênteses pequeno que a gente pode conversar depois, até para a NR01, eu acho que essa norma vai fazer com que forçosamente as empresas comecem a olhar para os seus líderes. Porque é a partir dos líderes que a gente tem muitas situações de assédio, de pressão desnecessária, de sobrecarga de trabalho desnecessário, de falta de sensibilidade dele para olhar esse lado humano. Mas quem vai pagar a conta? A empresa. Perfeito. Né? Por isso que se diz aquela velha chavão, 70% do engajamento das pessoas numa organização depende do líder. Né? Isso é um número, né, cientificamente provado. E 80% das pessoas pedem demissão por causa do seu líder, não por causa da organização. Excelente. Então, o senhor trouxe uma frase que eu achei interessante e, de maneira resumida, você trouxe que a felicidade no ambiente de trabalho, ela não é a ausência de pressão ou de estresse. Pelo que eu entendi, é a administração desses sentimentos, dessas atitudes, né? Como é que isso, na liderança, ela pode ser, trazendo já para esse tema que a gente entrou, como é que a liderança ela consegue fazer esse equilíbrio, né, entre conseguir construir um ambiente de trabalho leve, né, colaborativo, mas também conseguir manter a autoridade? Porque a minha visão em relação à liderança é que ela fica numa posição de intermédio entre gestão, né, entre diretoria, a ponte, e colaboradores e operação. E muitos estudiosos falam que é a posição mais difícil. Mais difícil. Porque assim, você tem que equilibrar forças que aparentemente são antagônicas, né? Aparentemente. É essa impressão que a gente tem. Então, são interesses contrários, né? Como é que o líder consegue fazer esse equilíbrio entre conseguir atingir as metas estabelecidas de um lado, né, e com autoridade, né, não só da organização, mas ele como pessoa, como líder, ter essa autoridade e manter um ambiente de trabalho grande pergunta, Felipe. Grandes provocações que vocês estão trazendo, mas muito gostosas, né? Voltando ao nosso exemplo anterior, quando você tem uma pessoa que foi alçada a líder de um dia para a noite, por esse passado bom na empresa, principalmente, podem ter certeza, eu tenho certeza que na empresa de vocês, as pessoas que foram alçadas, não foi na maior parte das vezes o lado técnico que pesou. Pessoa boa, comprometida, tem uma boa relação com os colegas, chega no horário, aquelas coisas. Então foi muito mais da parte comportamental, né? Foi. Mas essa pessoa é alçada do dia para a noite. E ela não foi capacitada para isso. Você está trazendo já um grande desafio nessa pergunta, né? Ou seja, é uma pessoa que tem que entender de relações humanas, né? Veja as dimensões em que um líder hoje está inserido. Tem que lidar com relações humanas, assédio, saber de diversidade, né? Dar espaço, ser escutativa, fornecer segurança psicológica. Como é que uma pessoa faz isso do dia para a noite? Não faz. Inclusive, o líder tem que ter o espaço, vocês trouxeram uma coisa aí por trás dessa pergunta, o líder tem que ter espaço, tem que ter a maturidade de dizer, eu não sei. Porque ele, do dia para a noite, ele não se transformou no super-homem que sabe tudo, pode tudo e consegue tudo. Ele tem que ter espaço para dizer, eu não sei. Ele tem que ter espaço, eu vou aprender. E, inclusive, com a sua liderança maior, normalmente com seus CEOs, com os gerentes, dizer, vamos estudar isso, eu preciso investir nisso. Então, o desafio que está posto hoje para os líderes é muito maior do que, talvez, há décadas atrás, porque o cara tem só que mostrar planilhas, trazer resultados, produção e ponto. Hoje não tem como. Hoje a complexidade das relações humanas faz com que o líder seja, eu digo que seja quase um Superman mesmo, um psicólogo, um sociólogo, né, alguém que tecnicamente tem que conhecer para não perder o que você disse, a autoridade à mão,
né? Tem que conhecer, ele não precisa conhecer tudo daquele setor, daquela parte da empresa que ele está liderando, mas precisa entender muito de gente, precisa ter uma sensibilidade e uma inclinação. É fácil? Não é. É por isso que há tantas lacunas nessa área, né? Eu vi uma charge que dizia, né? Se você quer ser um bom profissional, comece pelo lado humano, né? Nós normalmente, né, nas nossas formações, nas nossas faculdades, somos muito treinados ou capacitados nas questões técnicas. Uhum. Né? Totalmente. E muitas das vezes, marmente, né? Eu digo isso aí, muitas vezes sofridamente. Porque quase todo mundo sai dos seus cursos de graduação precisando fazer pós, fazer uma série de coisas que a graduação não dá conta. E quando a gente vai para essa parte comportamental, são esses jovens que hoje estão aqui na nossa empresa, na grande maioria, a geração de vocês daqui a pouco será a maioria nos ambientes de trabalho, que por questões de até características da geração de vocês, vão ter que também lidar com isso. Porque é esse inquieto que vai tratar de outros inquietos, de outros insatisfeitos, de outras pessoas que estão com problemas. No nosso caso aqui, Raimundo, já é metade da força de trabalho. Já é metade, a gente tem né? 170 colaboradores, fizemos um estudo e metade já é geração Z. Então, Pronto. quando a gente pegou esse dado, eu olhei... Assustou. Assustou. A sorte que vocês são jovens, já entendem um pouco dessas expectativas diferentes dessa geração. Mas parece distante. Mas parece distante. Imagino. Por quê? Você trouxe uma grande coisa. Porque hoje, em nenhum momento da nossa história, nós convivemos com 4 gerações no ambiente de trabalho. Hoje nós convivemos com 4. Com expectativas, preferências, princípios, valores muito diferentes. Então, a habilidade da gestão, das lideranças, de lidar com essas características e expectativas, tem que ser muito grande. Então, a liderança para mim, é um tempo... No nosso caso, é um exemplo perfeito de caso de estudo. Porque aí nós temos nosso avô, com 84 anos, que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Tem nossos pais, né, que já são da década de 60. Então aí entre 56 e 60. 60 anos. Os baby boomers, né? Aí já tem a geração mais nova, que talvez seja a gente. Né, a terceira. E tem a quarta, que é a turma de 18 anos que tá chegando. Exatamente. E todo mundo aqui junto. Com certeza. E cada vez mais, Kaique, Felipe, a diferença de anos, né? A diferença das gerações se dá em quantidade de horas menores. Entendi. Ou seja... O cara de 20 pro cara de 30 já é muito diferente. Antes, não. A mudança tá vindo muito mais rápido. Muito mais rápido. Né? As características, as necessidades das mudanças em espaços de tempo mais curtos. Né? E isso fala da velocidade do mundo mesmo. De toda essa hiperconexão que a gente fala. Então, é um desafio para as empresas. Ou seja, doutor Raimundo, a gente está falando hoje que o base de qualquer mudança é educação. É ter conhecimento, é ter qualificação e tudo isso permeia aí pela educação. É interessante, né, Kaique? Porque isso está sendo base para todos os assuntos que a gente vem tratando aqui no podcast. Todos. Né? Todos os consultores, todas as pessoas técnicas que nós trazemos, a gente sempre pergunta do tema, né, abordado no dia, qual o primeiro passo para a gente construir esse perfil desejado, essa situação desejada, educação. Né? Sem educação, realmente, sem qualificação técnica sobre aquele assunto, a gente não consegue construir, né? Agora sim, eu tenho certeza que quem está assistindo parou para pensar depois de suas falas que, caramba, eu coloquei um cara na função de líder, mas eu acho que ele tá vendo aquele pessoa, mas eu não preparei ele para isso. Então quer dizer que tudo que eu tô passando para ele, será que ele tá conseguindo aplicar isso lá na ponta? Porque eu não preparei ele para aplicar. Então, ou às vezes ele não tem nem o perfil, né? Não tem nem o perfil de líder. Então talvez esteja um gap gigante aí e você não sabe porque tá tendo tanto problema com a equipe de turnover, de meta. Ah, mas eu botei o líder. Mas é até um ponto interessante que me veio agora na cabeça. Doutor Raimundo, liderança é perfil ou é treinamento? Tem os dois, mas hoje os estudos mostram que é eminentemente treinável, né? Você pode treinar. E a depender da cultura da empresa, né? Do que você prega como valor, a empresa prega como valor, você pode inclinar para mais ou para menos o peso do valor que você quer dar a essa liderança. Então, a empresa pode, né? Ter um conjunto de líderes que eu quero investir na parte comportamental. Né? Vai contratar uma consultoria, alguma coisa desse tipo, para investir em valores que vão ser importantes para aquela liderança assumir a questão relacional com seus liderados. Então, não, eu quero investir mais na parte técnica, né? Eu acho que a parte técnica vai ter um desenvolvimento
E é relativamente rápido. Eu vou treinar planejamento estratégico, metodologias ágeis, uma série de coisas e tal. Mas esse trilhar da parte comportamental, emocional, relacional, é para a vida toda. Tanto é que, uma coisa que eu esqueci de dizer na sua pergunta anterior, Felipe, é o seguinte: passa por um dever de casa de autorresponsabilidade também do colaborador, né? Ele tem um papel importante nisso. Primeiro, ele tem que saber, né, ter o máximo de investimento no seu autoconhecimento. Né? Quais são os valores? O que é que eu trago para essa empresa? O que é que eu espero dela? O que é que eu posso negociar? O que é que eu posso conversar? A grande maioria das pessoas não sabe. E delega para as empresas, para as organizações, esse papel. E aí não é papel. Esse canal, essa trilha, é dele também. Claro que a empresa pode facilitar. Sim. E a outra parte é essa, além de condições físicas, condições estruturais, que vocês estão até muito parabéns pelas instalações de vocês, mas vem essa questão humana. Como é que eu faço com que esse ambiente seja salutar para a relação? Eu digo sempre, eu ouvi esses dias uma frase que eu achei fantástica. As empresas deveriam ser plataformas de desenvolvimento humano. Se você não é uma plataforma de desenvolvimento humano, qual é o valor que a maior parte da geração de vocês valoriza? Desenvolver-se pessoal e profissionalmente, né? Ter equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. É outro grande valor. E quando você vai lá para o salário, é terceira, quarta variável nessa conta. Então, ser uma plataforma, para que interessante, uma plataforma de desenvolvimento humano. Treinamentos. Quando a pessoa começa a ver que aquela empresa tem uma perspectiva de transformá-lo, de ele exercer sua essência, tudo que faz com que eu me aproxime da minha identidade enquanto ser humano. Se eu aqui sou algo que eu sou muito diferente do que eu sou em casa, algo muito diferente do que eu gosto, algo muito diferente do que eu sou na minha essência, tem tudo para dar errado. Em algum momento eu vou me frustrar ou vou ter aquilo que a gente chama, que é outra coisa no mundo do trabalho péssimo, o presenteísmo. Eu estou presente, mas não trabalho. Eu estou no Kit Kat, não trabalho, faço o meu... Tá só de corpo, né? Marmente, minha parte. Então, esses conceitos precisam ser internalizados, precisam ser refletidos. Mas pelo que eu entendi, então, é o que o Felipe perguntou. Isso, a pessoa é do perfil da pessoa, é treinável. Você disse que os estudos hoje dizem que é treinável. Então, uma empresa hoje que tem sua equipe lá, ela não precisa... Peraí, eu tenho que refazer toda a minha estrutura de liderança, não. Eu posso contratar uma consultoria, buscar uma... né? Assim, claro. Não precisa buscar alguém de fora, né? Eu posso treinar quem já está lá. É claro que como qualquer treinamento, desde o nosso primário até a nossa pós-graduação, vai ter gente que vai ter a nota melhor e nota pior, e vai ter gente que não vai se adaptar ou se identificar com aquele treinamento, com aquele conhecimento. Mas eu tenho que dar alguma oportunidade, as ferramentas para a pessoa minimamente saber lidar. É como se a gente fosse fazer uma analogia grosseira com a questão técnica, né? Eu chamar um cara para ser, sei lá, soldador sem nunca ter mostrado a ele como é que se solda alguma coisa. Então, eu trazer alguém para liderar uma equipe de 20, 30 pessoas, né? Se ainda for um jovem que ainda não teve experiências pessoais e profissionais, que ainda está na fase do seu... Claro que tem jovens que são excepcionais, né, tal. Você vê num curso, né, eu dou muito aula, assim, palestra em cursos de graduação nas faculdades, e assim você vê uma turma, sei lá, normalmente para encerramento de curso ou alguma coisa assim, essas questões de soft skills, tal, que eu vou falar, tal, você vê uma turma de 50, tem 2, 3 prestando atenção, ligados, tal. E aí depois, a maioria tá em outro mundo, né? E as redes sociais nos convidam para isso. Quando eu termino a aula, que eu vou conversar com os professores, eu gosto sempre de conversar, que me convidam, o grupo de professores, tal, eu digo aí, dessa turma, tal, nem pergunto nomes. Aí elas dizem, tem 3, 4 que em qualquer lugar é uma pessoa que tende a se desenvolver, tende a se comprometer, ou seja, tem uma parte que é pessoal mesmo. E as pessoas também, enquanto seres humanos, precisam descobrir isso. Não é só chegar no trabalho e reclamar, você vai viver mudando de trabalho, né? Você vai viver, né, com inquietude que você precisa encontrar essa causa. Boa parte das vezes está na sua falta de conhecimento. A gente, importantíssimo, doutor Raimundo, a gente vê muito, não só em relação à felicidade, mas em diversos aspectos, a terceirização da culpa. Sim. Né? A culpa é de todo mundo pelo que está acontecendo comigo, né? É até dos astros, do signo, da lua que está não sei aonde, do sol que está não sei aonde. Eu sou de Gêmeos, eu sou não sei o que, eu sou mais arisco. Né? Exatamente. Então a pessoa tende a se contentar,
né, com aquele formato que ela está vivendo, terceirizando a culpa, porque relativiza, né? E isso você trouxe de maneira assim muito brilhante. Essa terceirização, a gente também não pode destinar Toda a responsabilidade. toda a responsabilidade à empresa da parte que cabe a cada um. Eu acho que isso não só para a felicidade, mas para todos os aspectos da nossa vida, né? Vão ter variáveis que a gente controla, a gente como pessoa, né? E cabe a gente fazer e assumir a culpa e as responsabilidades por fazer ou não fazer, né? Então esse ponto realmente é muito importante, porque a gente vem sentindo, e aí já no choque geracional que a gente vem vendo, que as gerações mais novas estão com a tendência maior de aplicar essa terceirização da culpa. Tudo é culpa do outro, nada é culpa dele, né? Eu vi também um meme, né? Uma chargezinha sobre exatamente isso, né? É a pessoa que não se dedica na construção pessoal, né? Ela não se dedica numa construção cultural, numa construção profissional, mas quer ensinar como mudar o mundo, né? Isso, porque ela sabe como mudar o mundo. Ela não arrumou a cama, né? Mas ela quer ensinar como arrumar o mundo. Isso eu digo aos meus filhos. Não arruma a cama, não vai mudar. Mas não quero mudar o mundo, não. Mas já tem gente fazendo isso, né? Tem eu vi também um podcast falando sobre exatamente semana passada, né? E você traz com muita propriedade realmente essa coisa. Porque existe, né? E aí nesse podcast ele falava do hífen. Eu estou falando do trabalho, estou falando com, né? Falar do trabalho é falar de você mesmo, né? O que é que você, né, fala de você mesmo? O que é que você se conhece? O que é que você tem de aspirações? Tem de fragilidades? Tem de potenciais? Todo mundo tem potenciais. Às vezes precisam ser descobertos e investidos. E tem o hífenzinho que é o com. Eu no trabalho sou um. Felipe no trabalho é outro. Mas quando nós nos juntamos para trabalhar juntos, gera-se uma terceira entidade, né? Uma terceira coisa, que é esse hífen que nos liga, que é o trabalho, que é a relação. Esse hífen que nos liga é muito importante. Trabalho é, antes de tudo, relação. Tanto é que esse autor, ele critica muito a questão da mudança do nome de recursos humanos. Gente, gestão, DHO, não sei o que, tal. O que importa são as relações. Tanto é que ele acha que o RH deveria ser relações humanas. Porque realmente o mundo do trabalho vive relacionamentos. Está se chegando à conclusão, o que é que a gente faz quando a gente quer fazer uma grande mudança? A gente senta, os iluminados, né? Ou seja, a alta gestão, que se acham os iluminados, faz um planejamento, eu quero aumentar a produção, eu quero até melhorar o clima organizacional, muito bem intencionadamente, mas está cada vez mais provado que esses planos mirabolantes vindo de cima para baixo da alta gestão, sem envolver as pessoas, tem uma grande possibilidade de falhar, ou pelo menos de não chegar ao resultado que era esperado. Então, esse hífen precisa ser trabalhado, que é a relação humana. Então, muitas vezes eu implemento uma iniciativa que às vezes é custosa, contratar uma consultoria, mudar um ambiente de trabalho X, mudar uma rotina, e não é nada daquilo que as pessoas estão esperando, ou que está afugentando, o que está afligindo, melhor dizendo, as pessoas é outra coisa. Então, uma das perguntas que você fez, né, o que o líder pode fazer, e que eu gosto muito de enfatizar, antes que eu esqueça, é o escutar, né? O que é que seu liderado está sentindo? Às vezes uma mudança sutil de função já leva a pessoa a desespero. Verdade. E a pessoa não está sabendo, o líder não está sabendo. É a mesma coisa, você sai daqui para ali, fazer isso aqui assim, assim. Mas aquilo está afligindo a pessoa não tem espaço, chamado segurança psicológica, de chegar para o líder e dizer, poxa, isso não está me... Ou por característica da pessoa, e aí precisa ser trabalhada, inclusive com ele mesmo, ou por característica do ambiente, ou por característica do líder. Não dá espaço para eu chegar e dizer, estou com medo, me dê um tempo, me ajude, ou até diga, bota em outro setor. Aí a gente tem uma quase que pregado, né? Quase um feitiço, né? Tem alguns líderes que tem até feitiço. Dizer, não pode mudar. Você está nessa função tal. Quando você começa a imaginar, e fulano naquela função não seria melhor? Tem mais a ver com ele. Mas a gente fica tão arraigado naquela premissa de que não pode mudar, que nem analisa as possibilidades de mudança. Então isso mostra a necessidade de amadurecimento dos líderes. E essa delegação,
nessa delegação é muito séria, né? Vocês que são os grandes gestores da empresa, tem que pensar isso, e todos gestores, com isso com muito carinho, porque quando você delega, você está entregando a chave da sua empresa, indo para casa e entregando a um líder, né? Que vai desde agora o assédio fora do horário de trabalho, não sei o que, tal. Tem líderes que não querem desligar o celular 24 horas. É o papel, é a função, ou é o jeito dele trabalhar. Mas ele não pode impor isso aos liderados. Estou dando só um exemplo simples, Claro. né, de como é importante essa delegação, esse entregar da chave da sua empresa. E assim, Raimundo, essa questão de escutar eu acho primordial. Sim. Quem não sabe que está nos assistindo, o Exército Americano, né, é a maior organização do mundo em termos de pessoas. Você considera a maior empresa do mundo, é o Sim. Exército Americano. E ele, quando queria fazer mudanças, muitas vezes vinha do alto escalão, né? Vinha a ordem, ó, a gente quer mudar, sei lá, o rifle, quer construir um tanque. E eles não ouviam os soldados que operavam lá. E Atiravam. aí, toda vez que chegava lá, dava problema. Porque não ouviu quem está usando O maior interessado. o maior interessado. E eles tiveram que inverter para poder funcionar. Ele começa de baixo agora. Ele vê, tá, qual é o problema que você está tendo aqui? Às vezes não precisa trocar. Grande Não, já tá exemplo, grande exemplo, Kaique. E é isso que eu acho que a gente tem que entender. E aí você vê já o desafio que é para a liderança. Porque qual é o processo natural? Eu passo a ser líder, eu vou mandar, eu vou dar ordem. E outra coisa, nesse processo de ser promovido a líder, e ele nunca foi treinado, né, ele não foi capacitado para isso, e é uma coisa gradativa. O que é que ele vai fazer logo de primeira, já que ele não teve orientação, não sei o quê? Ele vai incutir naquele time, ou naquela sua prática, sua visão e a cultura que está posta. Então, se for uma empresa que briga por metas, que cobra, de não sei o que, tal, é essa visão que ele vai fazer. Se ele tem uma cultura positiva, de valorização das pessoas, ele também vai na maioria das vezes, reproduzir isso. A não ser que ele também seja uma pessoa que tenha uma cultura muito diferente. Mas a cultura, por isso que eu falei no início, a cultura aposta fala muito alto. Fala até na hora que eu não tenho voz. Quando eu não tenho voz, quando eu não tenho capacidade e o dono não está aqui, eu vou fazer o quê? O que ele mandaria. Isso. Então, é importante que as autolideranças comecem a pensar com muito, e é um processo, né, é um processo longo, na cultura, numa cultura de positiva, numa cultura de bem-estar para as pessoas, né, e práticas simples que podem fazer isso. Doutor Raimundo, essa questão da escuta ativa me relembrou de uma frase que eu, quando iniciei no mundo corporativo, lá em 2014, eu ouvia muito, né? Ainda escuto hoje em dia, com menos frequência, sou bem sincero em relação a isso, mas ainda escuto, que é aquela frase que a gente, né, que eu ouvia que era mais ou menos assim, os seus problemas você deixa da porta para fora, né? Da porta para dentro, aqui é eficiência, aqui é sorriso no rosto, aqui é 100%, foco no trabalho, foco no trabalho, não tem espaço para choro, não tem espaço, né? E seus problemas é da porta para fora. Se for chorar, vá no banheiro, chora e volte. Não contamine o ambiente de trabalho com os seus problemas, porque eu também tenho os meus e não trago para cá, né? Isso tem um fundo de verdade? Isso ainda é aplicável hoje em dia? Como é que... E o líder era mais ainda para o líder, né? Exatamente. O líder que tem que dar exemplo, é ele que não pode fraquejar e trazer seus problemas. Eu tenho certeza, Felipe, que isso ainda permeia o imaginário, né, de muitos líderes, de muitos gestores, né? Mas está cada vez mais provado que isso não tem como, né? Você não pega um ser humano, sai de casa, liga um disjuntor, quando chega na coisa, desliga o disjuntor e liga o outro, né? No trabalho, ele muda a sua, né, sua capacidade de foco, de atenção, de memória, está muito provado cientificamente, está muito ligado a uma série de questões, principalmente, e até físicas e hormonais. Então, o cara que está com estresse, advindo de um filho doente, de uma questão relacional na família, de uma questão, por exemplo, de endividamento. Perfeito. Né? Ele gera um nível de cortisol muito elevado, que é o nosso hormônio do estresse. E isso piora a sua memória, piora seu foco de concentração, piora tudo que tem de emocional que é importante para que ele se desenvolva bem no trabalho. Então, essa crença eu acho que cada vez mais está por terra e já está provado que não
que não dá certo. Aí você poderia dizer, mas aí, Raimundo, como é que vai dizer? A gente não pode tratar dos problemas de todo mundo. Mas a gente tem que ter, pelo menos, estruturas, né? E cada realidade tem a sua característica, sua diversidade. Estruturas que as pessoas tenham espaço de ser ouvidas, para além das questões trabalhistas, corporativas, né? Existem empresas até que têm o espaço da discussão dos problemas, grupos de conversa para discutir problemas, procurar pessoas que você tenha confiança na sua relação profissional. Está provado até, eu vou me lembrando dos estudos, quando eu estou falando, que pessoas que têm os melhores amigos dentro do ambiente de trabalho, nisso nem sempre, tem um rendimento maior, né? São mais felizes. É porque a gente passa mais tempo, né, no ambiente de trabalho do que às vezes em casa, com familiares, né? São de 90 a 100 mil horas de vida que a gente vai estar no ambiente de trabalho. Se esse número é tão grande, levando a trabalhos que tem de 8 a 10 horas de trabalho por dia, se esse número é de 90 a 100 mil horas, a gente tem que fazer com que ele seja o mais aprazível possível. Então, criar esses espaços onde o ser humano possa ser humano, por isso que eu acho muito interessante quando a gente vai falar de humanização do trabalho. Humanização da saúde. Eu não vejo uma área mais em que a humanização seja a mais necessária do que saúde. E a gente ganha até prêmio, cria departamento de humanização. Quando o ser humano é o centro das atenções, né? Isso deveria ser natural. Então, as pessoas têm que ter esse espaço, os líderes são importantes para perceber isso. A pessoa está triste, está diferente, está com problemas. Eu posso até nem resolver todos os problemas das pessoas, mas ter como ouvir, ter como dar até um descanso, ter como dizer, hoje vai para casa mais cedo. Né? A gente às vezes tem uma prática de dizer, o cara terminou todo o seu trabalho às 17 horas, posso ir embora? Não. Mas não tenho nada a fazer, eu posso voltar mais cedo. Não, até às 18, até às 18 fica aí. Então são práticas, iniciativas arraigadas no nosso imaginário que precisam ser no mínimo repensadas. E o espaço para isso parte muito da liderança. Quem está nos assistindo tem muito a refletir. Você que é dono de empresa, você que é gestor, você que é líder e você que é funcionário. Eu acho que a conversa que nós estamos trazendo é uma reflexão muito grande que tem que ser feita, né? Um exercício de reflexão muito grande que tem que ser feita pelas organizações. Agora, doutor, nós falamos aqui do conceito, do que é a felicidade, né? E você falou lá no começo da conversa, das vezes, da ausência de regulamentação para o excesso, né? Nós estamos agora, então, com a aplicação prática da felicidade no trabalho, da saúde psicológica, com a NR01. Né? Fale um pouquinho o que é a NR01, de onde é que ela surgiu, né? E como é que vai ser agora daqui para frente. Certo. Boa pergunta, Felipe. Como eu disse, né, no Brasil a gente sai da ausência de regulamentação para um excesso às vezes, ou para um momento de transição que vai ser muito sofrido, penso eu. Não é às vezes não, é sempre. O governo inventa, joga e vai se resolvendo. Exato, né? Sempre. Tanto é que o Ministério do Trabalho ficou de lançar uma cartilha para as empresas para orientar melhor isso. Nós já estamos em 11 de abril, é para 25, 26 de maio a aplicação e até agora não saiu. Então se pensa até que talvez seja prorrogado esse prazo. Mas assim, aquele cenário que eu disse a vocês, né? Percebeu-se que o Brasil teve o maior nível de adoecimento da história no ano 2024. Isso está trazendo para a Previdência adoecimento por questões de saúde mental, né? Trazendo para a Previdência um impacto muito grande, de que os afastamentos em saúde mental são normalmente afastamentos longos, né? Quando a pessoa volta, via de regra, não é sempre, mas via de regra, não volta na mesma sintonia, digamos assim, na mesma capacidade laborativa. Então, isso está trazendo um impacto. Vamos dividir esses impactos, a responsabilidade e o custo com as empresas. Vem a NR01. Já existia, né, faz parte do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, o mapeamento de riscos físicos, biológicos, né, químicos, né, que todas as empresas são obrigadas a fazer, mapear e criar planos de ação para que isso seja mitigado. Isso está no PGR. Toda empresa tem seu método de trabalho, engenheiro de segurança de trabalho, dependendo do tamanho da empresa, técnico de segurança de trabalho, que lida com isso, faz os periódicos. Agora, além desse arcabouço de riscos, de mapeamento de risco, vai ter também para os riscos psicossociais. É uma questão que é muito mais abrangente, traz muito mais subjetividade, então as empresas estão... Eu já participei de alguns treinamentos. Tateando ainda, né? Porque é de tudo. Por exemplo, sobrecarga de trabalho, assédio,
Até um chefe bater na mesa, falar alto com você, pode ser tido como uma atitude que constrangeu e aquele cara levar que até por uma causa trabalhista. Ou seja, vai ser muito ainda, vai ter necessidade muito de regulamentação disso. Mas eu vou dar um exemplo nisso que eu disse, né? E eu aí vi numa palestra uma coisa que eu achei muito prática. Sobrecarga de trabalho é uma das questões que deve ser mapeada, se existe ou não, e deve ser tratada. Você percebe num determinado setor que tem um excesso, um excesso não, mas tem um grande número de horas extras. As pessoas estão fazendo muita hora extra. Na hora que você oferece a via de regra, claro que eu estou falando num cenário hipotético e via de regra. Na hora que você está falando hora extra e ela tem um valor pecuniário maior, perfeito, né? 50%. Boa parte das pessoas querem. Perfeito. Boa parte das pessoas, porque não botou, eu quero, tal. Na hora que vai ser demitida, aquela hora extra em grande quantidade que aquela ou aquele grupo de pessoas fez, pode denotar outra coisa. A pessoa trabalhava demais. Ou o dimensionamento da empresa estava insuficiente. Perfeito. Ao invés de você contratar. E aí você se questiona mesmo. Se você pagou 3 horas extras de uma pessoa, não sei quantos dias na semana, meses, tal, será que não tem espaço para contratar outro mesmo? Né? Aí já é uma questão de gestão. Mas certas práticas, certos cenários vão dar panos para as mangas para essas discussões. Então, eu dei só um exemplo bem grosseiro da hora extra, que eu já vi até na discussão. Vou dar outro exemplo. Né? Tem uma parte que é do Estado, tem uma parte que é do poder público, que vai entrar nisso também e a gente não tem controle. Vou dar, por exemplo, uma pessoa que vem nos grandes centros, pega 2, 3 ônibus, gasta 2, 3 horas para se deslocar para chegar no seu trabalho. Ela vem com uma sobrecarga, com pouco sono, porque chega tarde. A empresa não tem controle sobre isso, mas ela não vai pegar uma pessoa tão feliz por ter passado por essa jornada. Segurança pública. Essa pessoa deu esse exemplo, né? Em São Paulo, um dos ramos mais assaltados são farmácias. Então, o funcionário de uma farmácia vive estressado, em essência, medo, né? Porque semanalmente tem um assalto. Isso não é da empresa, é do poder público, da segurança. Perfeito. Ou seja, existem uma série de questões atreladas a esse tema que precisam ainda ser muito discutidas, mas uma coisa é fato. Com uma norma, eu dou o exemplo do cinto de segurança. Por que hoje a gente bota automaticamente? Porque existia uma norma que multava pesado. Inclusive, não precisava nem passava assim, o guarda fotografava e você tomava multa sem nem ele lhe abordar. O que foi isso mudou uma sociedade e quantas vidas foram poupadas pelo uso do cinto de segurança. Então, infelizmente, o Brasil, né, nossa cultura é muito de só responder à norma. É claro que as questões psicossociais que as empresas tinham que tratar, agora vão ser tratadas forçosamente. Mas eu também acho, por outro lado, isso vai ter um freio de arrumação, vai ter um tempo de depuração, mas vai ser um excelente momento de também se repensar nesse lado que a gente tanto conversa, que é os riscos emocionais das empresas. Excelente, doutor. Realmente, eu tenho 2 considerações para fazer em relação a isso. O Brasil, o senhor deu o exemplo do cinto, né, de segurança. O Brasil ele tem uma característica muito particular. É um dos países que tem mais lei específica no mundo, né? Tem lei sobre tudo, né? E alterações diárias dessas legislações nos seus diversos níveis, né? Mas, por outro lado, é também um país que ele tem a lei que pega e a lei que não pega. Né? Tem diversas leis que a gente não tem conhecimento, justamente porque a lei que pega, né, entre aspas, é a lei que tem fiscalização. Né? A gente vê assim, quando surge alguma coisa nova, não, essa lei não vai pegar, não. Não existe pegar, é lei como qualquer outra. Né? Mas pelo fato de não ter fiscalização, e a gente sabe, não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo a gente é motivado, né? A sociedade ela é motivada pelo medo da penalidade. Não é porque acha bonitinho e vai fazer. Né? Porque ninguém gosta de agregar obrigação. Né? Mais uma coisa para fazer, mais uma coisa para pensar. Né? O segundo ponto é em relação à questão, um ponto muito importante e que preocupa de fato, é justamente esse parâmetro ser subjetivo. Né? Quando a gente trata de normas físicas, né, a gente tem um medidor, né? Um medidor objetivo,
né? Então isso gera uma segurança jurídica para o empresário de saber se ele está dentro dos parâmetros. Quando a gente trata de questões subjetivas, isso gera uma insegurança muito grande, porque você nunca vai ter certeza do correto, né? Obviamente que os exemplos extremos, eles são claros, né? O que você tem como educação, por exemplo, no caso de assédio moral, como o exemplo que o doutor trouxe, e o que você tem de assédio, né? Então, esses exemplos extremos, eles são muito claros. O que preocupa é o que está ali mais pertinho do meio, né? Um pouquinho para mais e um pouquinho para menos. Porque quando você deixa a cargo da subjetividade, e no direito trabalhista, de uma forma geral, a gente já tem um pouco dessa dificuldade. Sempre que a gente está tratando com clientes e a gente trata de questões trabalhistas, eu sempre considero como risco alto, porque questões trabalhistas são baseadas em princípios, e princípios são subjetivos, né? A gente gera uma insegurança muito grande, né? Além disso, a fiscalização não é exercida por uma agência, ou por um órgão, ou por uma entidade única, para a gente se basear naquele parâmetro. São entendimentos diferentes de cada um. A gente tem fiscais, a gente tem Ministério Público do Trabalho, a gente tem Ministério do Trabalho, a gente tem o Poder Judiciário, cada um entende de uma forma. Então você fica refém, né, de entendimentos muitas das vezes diferentes, e que você não tem como se adequar à norma por falta de padronização dos agentes reguladores e fiscalizadores. Então isso gera realmente uma insegurança e um medo, né, para quem vai ser exigido dessa norma, como todas as outras. Então isso é um ponto muito importante que a gente sempre escuta, né? Acho que quando um empresário ele procura uma consultoria, ele quer segurança. Sim. Né? Seja uma consultoria contábil, seja uma consultoria jurídica, né? Seja uma consultoria na parte de felicidade do trabalho, ele quer uma segurança. E, infelizmente, hoje, a gente não tem como dar essa segurança. A gente tem como dar boas práticas. No Brasil, mas segurança... Nós não temos segurança estrito senso, que é a segurança pública, muito menos segurança jurídica, né? Aí você, quando você fala isso, Felipe, você já vem para minha cabeça algumas coisas, né? Dizem que tem coisas que só tem no Brasil. A jabuticaba só tem no Brasil. Então, essa foi boa. Pois é. Tem coisas que só existem no Brasil. Então, essa é a jabuticaba do nosso direito, né? E como você disse, né? Um direito que... ou uma parte do direito que lida com o princípio já é muito mais desafiador, né? Bastante. Porque, por exemplo, o princípio da hipossuficiência, né, do empregado, aí pronto, já direciona para algumas decisões, né? Mas a outra coisa é a subjetividade que você traz. Concordo, eu acho que vai haver muita depuração ainda, vai haver excesso. Infelizmente, a nossa cultura ainda não está permeada por uma coisa básica que resolveria tudo isso: a boa-fé. Boa-fé. A boa-fé do empregado e do empregador, o bom senso, né? E boa-fé. É verdade. Então, né, vai ter pessoas que vão adoecer por questões... tanto é que a norma fala muito claramente. Primeiro que não é individual. Não é para eu tratar os seus problemas individuais psicológicos. Eu tenho que ter mecanismos de tratar um ambiente de trabalho. E segundo que é no ambiente de trabalho. São riscos psicossociais advindos da sua relação com o trabalho. O grande desafio, o grande... segredo é como eu separo isso, baseado até na nossa primeira pergunta, né? Como separar, né? O cara vem, né, tem um ambiente familiar, um ambiente social que favorece muito o adoecimento dele. Nós vamos ter que encontrar esse meio termo para descobrir isso, para tratar, ou seja, vai ter uma série de coisas que eu ainda acho que vão evoluir nessa norma. Vamos apanhar todos juntos, inicialmente. Como foi? Eu me lembro muito da LGPD, né? Até hoje a gente não conseguiu equacionar todas as questões. Longe né? disso. O que está... Se alguém se acha que foi ferido na LGPD, até isso para a justiça, a depender do advogado que defende, do juiz que julga, né? Isso é muita subjetividade. O que entristece um pouco assim é que o que motivou aparentemente a regulamentação do tema não foi a necessidade do funcionário, mas sim o impacto na previdência para o governo. Isso é o que o que motiva. Ou seja, o governo fala, eu estou sentindo aqui no meu bolso. É financeiro. Não está pensando nas empresas, não está pensando nos trabalhadores. Esse é um dos motivos que muitos estudiosos ou muitos especialistas desse assunto têm trazido, e foi verdade, né? Pelo menos uma parte da verdade é essa, né? Que o impacto está sendo muito grande.
O outro, assim, e aí eu olho também, tem tudo isso que a gente está conversando, da questão jurídica, da questão da subjetividade, da questão ainda da falta da regulamentação da norma de forma melhor e mais clara para as empresas, isso é fato. Eu gosto de olhar também para o outro lado, a ausência por parte de algumas empresas da preocupação, de descompromisso com esse tema era grande, né? Grande. Favorecer ambientes tóxicos, favorecer ou colocar em terceiro, quarto plano essa questão do lado humano. Não é que fazer você não ter problema ou resolver todos os seus problemas, não é isso. É pelo menos deixar que as relações na sua organização sejam permeadas por um pouco de paz. Os investimentos em desenvolvimento humano era visto como gasto. Sim, né? sim. Os investimentos investimento. eram todos focados em venda, né? Em angariar faturamento. Tanto é que eu vi uma palestra dizendo assim, NR01, uma norma que veio para punir ou uma oportunidade de melhorarmos. Pronto. E aí, se você pega por esse segundo viés, né, a gente pode ter uma oportunidade. O problema é como vem, né? Uhum. né? Com a fiscalização, os fiscais do Ministério do Trabalho já estão estudando, vendo como é que audita, não sei o que, tal. Já vem, contas, né? Então as empresas já estão. Eu participei de um webinar que tinha, inclusive, até um auditor do trabalho que foi um dos responsáveis pela norma, mas foi muito interessante. Um advogado empresarial, uma advogada questionando a subjetividade, tal. Então, tem muita coisa ainda que vai ser descoberta, né? Só que, nesse meio termo, muitas sentenças, muitas questões ainda que vão ser à baila, né? vão levar para o judiciário de forma muito deturpada. E muda o direcionamento total. A gente já viu isso em diversas práticas, né? Com a alteração da CLT, se eu não me engano, em 2019... A gente já viu mudanças... Flexibilização. Legislativas que foram relativizadas pelas decisões judiciais. Vou fazer uma pergunta agora a vocês que vai trazer um caminho, uma luz para vocês que são empresários, para todos os empresários que nos ouvem. Quando a empresa é levada ao judiciário trabalhista por uma questão de... Você falou muito bem, os riscos físicos, né? Vamos pensar em qualquer um que seja palpável, né? Qual é a melhor defesa para a empresa? A melhor defesa? Mostrar que ela tem práticas e iniciativas que tratam daquilo. Perfeito. Se uma pessoa individualmente reclama, eu tenho um cenário, eu não tenho computador, sei lá, meu computador não sei o que, tal, ou qualquer coisa desse gênero. E aí você mostra que as práticas, treinamentos, entrega de EPIs, tudo tá... Isso de uma pessoa, e aí eu tenho um coletivo que fala diferente, eu tenho um coletivo que mostra, até quando o fiscal vai lá fazer a auditoria o processo está divergindo tem alguma coisa diferente. do que então, o que é que eu penso também para a NR01? Que vai ser um início, penso eu, da organização. O que é que o judiciário vai olhar? Você tem prática, primeiro o mapeamento, saber onde é que podem existir esses riscos psicossociais. E as suas práticas mostram diferente disso que está sendo trazido à baila? Uhum. Por exemplo, eu tenho espaços para as pessoas conversarem, eu tenho uma sala de descompressão, eu tenho pausas entre as minhas atividades, está mostrado que as pausas 5, 10 minutos fazem uma diferença. Por exemplo, nós temos aqui um horário de 5, 10 minutos de lanche. Então, uma pausa que o pessoal faz ali cada setor, por turno. Isso. Que práticas eu já tenho instituído, eu passo a instituir, que minimizam? É claro que isso ainda é fruto de muita discussão técnica, mas com certeza algumas já estão arraigadas. Então, que práticas eu tenho na minha instituição que provam o contrário? Né? Os líderes são treinados, por exemplo, eu tenho 2 palestras, não é só ter a palestra de assédio, sobre assédio para os líderes, para não fazer isso. Isso é a prática que a gente espera que eles não façam. Mas que iniciativas eu estou fazendo para ir ao encontro e não de encontro a isso? Como é que eu estou vendo então, assim, sabe, doutor, com esses conhecimentos que você está trazendo, a NR01? Ela talvez tenha vindo por um motivo não tão nobre, mas que ela pode se tornar nobre. Então, para nós empresários... Como foi o cinto. Exato, como foi o cinto, exato. Então, para nós empresários, gestores, é uma grande oportunidade de evolução e de ganho em eficiência também acho, e ganho Felipe. em produtividade. Então, assim, a equipe... Poxa, temos a NR01, ainda não sabemos bem o que vai ser. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos tentar, como sempre, é isso que as empresas fazem, tentar sobreviver, tentar tirar o melhor
disso. E, né? como eu disse, instituir práticas que possam favorecer as pessoas. Eu não vou atender todos os casos individualmente, né? Porque as demandas nessa área são muito complexas, né? e diversas, né? Diversas, Então, mas se eu tenho um conjunto de medidas que me mostram, e isso vai evoluindo ao longo do tempo, vocês vão descobrindo outras questões que poderiam ou que podem ser implementadas na empresa, que vão prevenir abusos, que vão prevenir ambientes tóxicos, que vão favorecer o bem-estar das pessoas, que ao chegar um fiscal, poxa, essa empresa tá tudo eu tenho certinha. certeza que existem poucas práticas que podem atingir o máximo. Você não precisa, Sim, né? sim, O que é que muito aquilo bem que com o colocado, mínimo eu Kaique. posso fazer o máximo, né? Exatamente. Então, eu acho que é por aí. Pessoal, já encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast, um bate-papo que passou voando, mas muito proveitoso, onde tratamos de conceitos, de aplicações práticas e da importância na visão do ser humano no ambiente de trabalho. E já, Dr. Raimundo, aqui entrando na reta final, né, a pergunta que todo empresário quer saber: empresa feliz fatura mais? Não falo por mim só, né? Que sou um estudioso, um interessado muito nesse assunto. Várias pesquisas mostram que sim. 30%, 35% mais de produtividade. Maior 30%? 30%. Caramba. Maior, em vários. Quando você pega estudos da Gallup, de Harvard, né, de várias universidades, de várias entidades que fazem esse tipo de pesquisa, o número sempre varia. Assim como temos cerca de 65% a 70% das pessoas hoje desengajadas do seu emprego. Então, precisar engajar é necessário para que esse turnover, 60% menos de turnover, criatividade, né, capacidade de gerar novas ideias, em torno de 200% a mais. Claro, uma pessoa feliz, uma pessoa infeliz, se sentindo mal, como é que ela vai criar? E criação e inovação, criatividade e inovação são duas coisas que nesse momento da história da humanidade são das habilidades sociocomportamentais mais necessárias. Então, retenção de talento, produtividade, criatividade, adoecimento, diminuir o presenteísmo, está tudo ligado à implementação de práticas ou de uma cultura de bem-estar e de felicidade na organização. Para podermos, assim, Dr. Raimundo, fechar com chave de ouro para quem nos está assistindo. NR01, felicidade no trabalho e eficiência. Qual seria a dica que você poderia dar para o empresário agora que está realmente assistindo e fechando, está aqui na expectativa, né? Seja ele de uma empresa pequena com 5 funcionários, uma empresa média com 50, ou uma empresa grande com 500, né? O que é que você poderia falar para ele? Comece por aqui. Certo. Qual seria o primeiro passo, o primeiro passo para ele poder ganhar mais eficiência, trazer um ambiente melhor para sua equipe, se adequar à NR01? Eu diria que é um degrauzinho, né? Você falou dos 5 a 500 pessoas, né? Começar ouvindo as pessoas, né? Suas expectativas, seus medos, né? Entender o funcionário com o qual você lida, né? Conhecer as pessoas, preparar a liderança, essas coisas que a gente falou. Se você quer contratar uma consultoria, eu acho que ao implantar uma consultoria, um trabalho de felicidade, né, ou de bem-estar naquela organização, você já está dando uma vacina, na minha opinião, um antídoto para a NR01. Né? Você começa a preparar um ambiente em que as pessoas se sintam melhor, em que as pessoas possam ser mais quem elas são, possam exercer sua essência, possam ter segurança psicológica, de dizer eu tenho medo, eu posso errar, eu não sei fazer isso. Então, contratar uma consultoria para implantar essas práticas, né, ou pelo menos tentar melhorar o nível das suas lideranças, eu acho que é o primeiro passo, porque isso já vai começar a dar nortes, caminhos para a prevenção das políticas da NR01. E aí tem todo um trabalho de médico, segurança do trabalho, que aí visa a norma, mas não adianta eu preencher a norma, atender a norma, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Quantas vezes a gente preenche a norma, mas é punido por outra coisa, né? Se você não tem um clima que é favorável. Então, o clima fala muito mais alto. Então, é conhecer, escutar seus funcionários, né? Se precisar de ajuda pela dimensão da empresa, vai precisar contratar, se já não tem, uma estrutura de segurança e medicina do trabalho robusta, né? Só que algumas empresas contratam, o cara vai lá uma vez no mês, né? Aquela coisa que a gente já sabe. Finge que faz, né? Hoje isso vai... Cumpre a forma, né? Cumpre a forma. Exatamente. As
as formalidades, Isso. né? E agora não, você vai precisar conhecer esse ambiente, vai precisar conhecer as pessoas. E num outro momento, ou para e passo, penso eu, alguma coisa que faça melhorar, pode ser ou não com consultoria, né? Claro que se você um curto tempo com a consultoria, implantar algumas práticas que possam melhorar esse clima. Então, acho que isso... Muito bom. Excelente. Doutor Raimundo, muito obrigado pelo papo de hoje, pela sua presença aqui. Eu vou dizer assim que foi um papo muito enriquecedor, né? A gente veio aqui com dicas, com dados, né? Com aplicações práticas de um tema que cada dia que passa se torna mais importante, né? E relevante não apenas para o funcionário, para o colaborador, mas para a longevidade das empresas. Né? Deixa aí seus contatos, quem quer lhe seguir, quem quer conhecer um pouco mais de Dr. Raimundo, aonde encontra aprender mais sobre o tema. Obrigado, meninos. Eu agradeço o convite. Eu acho que, como eu disse no início, espaços que favoreçam a discussão de temas como esse. Primeiro que eu sempre gosto de participar, sou um entusiasta disso, né? E vocês estão de parabéns por promover espaços como esse. Então, fica o incentivo para que vocês continuem discutindo. Obrigado. Existem várias pessoas hoje já no nosso estado que se preocupam com esses temas, né? Que não é só sobre gestão, né? É também gestão das emoções das pessoas. E se vocês querem mais informações sobre esse tema, se aprofundar, é só nos seguir no Instagram. É @Dr. Raimundo Saturnino. Só tem esse. E aí vão ter dicas, vão ter reflexões, números, que a gente tá procurando trazer, eu digo que eu tô fazendo o beija-flor que tá jogando a gotinha dele para apagar o incêndio na floresta. Tá tentando fazer minha parte de trazer uma mensagem que faça as pessoas entenderem que sua relação com o trabalho pode ser melhor. Eu sigo, inclusive o Dr. Raimundo já nos deu a honra de vir palestrar aqui sobre esse tema, certa vez, mas tenho certeza que também precisamos fazer ainda mais. Você, empresário, precisa fazer ainda mais, você, gestor, você, líder, né? Você, funcionário, não tenha medo de levar para seu líder, para sua equipe, que todo mundo pode sempre melhorar. Todo mundo pode contribuir, né, para o enriquecimento desse tema e do ambiente. Exato. E aqui ficamos para mais um episódio do Conta Certa. Hoje tratamos sobre um tema maravilhoso, foi muito enriquecedor. Dr. Raimundo, muito obrigado. Falamos aqui sobre felicidade do trabalho. Com certeza vamos ter mais oportunidades. Eu adorei mesmo. Faço questão. Né? E é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, a MPK Contabilidade. Siga a gente no YouTube, o Conta Certa. Tá maravilhoso, né? Muito conhecimento, muito enriquecimento. Muito obrigado pela companhia de vocês e ficamos por aqui em mais um episódio, porque aqui vocês já sabem, a conta é certa. Valeu!